está acontecendo hoje no MEC é muito grave. O que está acontecendo? Porra. Eu não sei, sinceramente. Não, cara, é loucura. Estão nomeando gente para os órgãos do MEC que não são da educação. E eles estão fazendo o que exatamente de loucura, exatamente? Cara, primeiro assim, eles estão desmontando coisas que comprovadamente deram certo. Então, por exemplo, investimento em ciência e tecnologia no Brasil caiu 70%. Aí você fala, pô, não tem dinheiro. Bom, mas para milico tem. Para trator tem. Os trator que o Bolsonaro comprou essa semana. Ele comprou o trator? Pô, 3 bi. Ou você entrar no Twitter agora... 3 bi não era o orçamento paralelo para ele... É esse. É desse que eu tô falando. Isso é emenda, não é? É, mas... trator, entendi, é uma gíria. Desculpa, é que eu não sou, eu tô achando que é trator mesmo. Não, mas é também. Entendi, ó. Não é só, mas é também. Entendi. Ou seja, ele tá num jogo com o Congresso de toma lá da cá, que ele botou no Ministério do Desenvolvimento Regional, não sei qual que é o nome, que mudou tudo que é nome, ele botou 3 bi para ele cuidar, na relação direta com os parlamentares. Pô, tem 3 bi para trator e não tem 3 bi para ciência e tecnologia? Não tem 3 bi para fazer o censo? O censo geralzão, é a coisa mais importante para as políticas públicas. Pra você saber. Censo é foda. Custa 2 bi. Tem 3 para trator e não tem 2 para o censo. Então, você vai vendo que, pô, tem alguma coisa errada. É que esse trator é o que garante a governabilidade dele, né? Se você for pensar para o político, Bolsonaro, é muito mais importante você ter governabilidade que qualquer outra coisa. E é por isso que eu tenho um pouquinho de asco desse tipo de coisa, porque não é o que é melhor pro Brasil, é o que é melhor pra me manter no poder. Mas, ó, eu não tô falando isso de Bolsonaro, não. Isso não é Você novo, tá falando né? geral. Eu sei, geral. eu sei. Isso não é novo. Não, nós temos um problema de governabilidade, eu não quero também aqui ficar falando, é assim. Não, nós temos um problema de governabilidade. Agora, o que eu acho, para fazer a comparação com o que está acontecendo hoje, é o seguinte: uma coisa é você garantir a governabilidade em relação a um projeto. Agora, quando você não consegue enxergar qual é o projeto, aí você fala, bom, então é o poder pelo poder, ou o que nós estamos fazendo? Vou dar um exemplo que talvez seja muito claro para as pessoas. Qual que é a nossa política externa? O Brasil é um país importante no mundo. Ele é importante. Ele tem um peso específico no mundo. Qual é a nossa política externa? A gente se dá bem hoje com os Estados Unidos? Não. Questionamos até a eleição do Biden. Com a Europa? Não. A Europa não quer aprovar nem o acordo com o Mercosul por causa das questões ambientais. A China, o presidente xinga toda semana. Imbecil, cara. Né? Aqui no continente, no subcontinente, América do Sul, nós não estamos bem. Nem com a Argentina, nem com a Bolívia, nem com a Venezuela, com ninguém. Qual que é o nosso plano, cara? Como é que a gente se encaixa no mundo? Como é que a gente se insere na economia global? Fernando Henrique tinha uma política, goste ou não. Lula tinha uma política, goste ou não. Qual é a política atual externa? Meio ambiente. Qual é a nossa política? É grilagem da Amazônia? Eu acho que ele quer fazer o Brasil de refém para conseguir investimento externo. Mas os investimentos estão indo embora com isso. Então, mas ele quer, fazer assim, se você quiser que a gente acabe com o desmatamento, dá tanto dinheiro aqui. Monarca, esse ano, nós perdemos quantas multinacionais saíram do Brasil? Várias. A Ford, né, começou. Vários estão saindo. Mas tá tendo uma fuga de multinacionais, né? O que eu acho, cara, que a gente... Vê bem, obviamente que eu não sou um cara de extrema direita, eu não gosto de... Extremismo, pra mim, é uma coisa que... Sabe qual é o problema do extremismo? Ele vê o diferente como inimigo. Uhum. E pra mim, o cara que vê o diferente como inimigo tem um problema, pô. Porque a essência da humanidade... É o diferente. É o diferente. Se você fosse idêntico a mim, e você idêntico a mim, ou eu idêntico a você, qual é a graça? A graça está justamente em que você é diferente de mim. Sim. Então, se eu passo a ver você, que é diferente de mim, como um adversário, assim, mais que adversário, como um inimigo meu, tem alguma coisa errada. Discordar é natural. Não é natural, é fundamental. Fundamental. Você ter a crítica é fundamental. Professor na sala de aula. Hoje a pedagogia é completamente diferente do que foi 100 anos atrás, que o professor ia lá com palmatória no régua. Cara, não existe. Porque às vezes a pergunta do aluno te ensina mais do que um livro. O cara te faz uma pergunta que fala, porra... Te põe pra pensar na resposta. Eu não tinha visto por esse ângulo. E às vezes é uma pergunta que pode até parecer sem sentido num primeiro momento, mas se o cara fez, você já tem que saber se você se comunicou bem. Porque se ele falou uma coisa muito sem noção,
que acontece, é porque também você não ajudou. Ou o moleque tem déficit de atenção forte, né? Pode acontecer. Mas às vezes o cara faz uma pergunta pra você, você fala, caraca, eu vou ter que ler mais pra entender esse papo. E isso acontece direto, cara. A beleza da humanidade é a gente buscando, com os nossos conflitos e contradições, a gente achando coletivamente os caminhos. E o bacana da democracia é que, a democracia, assim, ninguém é dono da verdade. A bola tá sempre na mão do povo, que tem que tem o voto ali.